Você já ouviu falar de escatologia consumada? Você nem sabe que palavrão é esse, que negócio é esse? Então, no vídeo de hoje, eu vou responder um comentário de uma das pessoas que assistiram meu vídeo e colocaram aqui. Na verdade, essa pessoa colocou vários comentários, mas eu selecionei um que eu achei interessante porque é um assunto legal para a gente poder debater aqui. Bom, para quem não sabe, escatologia é o que trata sobre o fim do mundo, né? Então, sobre Armagedon, sobre fim do mundo, sobre apocalipse, e esse é um assunto que geralmente o pessoal gosta muito. Eu trato pouco esse assunto aqui, mas hoje eu vou trazer essa parte que eu acho interessante, eu acho que pode ajudar na compreensão de muita gente, tá bom? Então, este é o assunto do vídeo de hoje, só que antes do vídeo eu preciso te lembrar de não se esquecer de se inscrever no canal, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer e ajuda esta mensagem a ir para muito mais pessoas também. Então dê like, curta e compartilhe, que não te custa absolutamente nada e para a gente é primordial. Então vou dar aí 5 segundinhos para você se inscrever no canal. É só clicar aqui embaixo. Vamos ver? Pronto? Já clicou? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, vamos para o nosso vídeo de hoje. Antes, inclusive, do vídeo, aqui na descrição do vídeo, existem aqui as nossas redes sociais, então, grupos. Nós temos aqui estudos bíblicos também. Toda quinta-feira, às 20 horas, eu faço estudo bíblico ao vivo, né? Então, você pode participar. É só entrar no nosso grupo de WhatsApp, você vai receber lá o link, e aí você pode participar tranquilamente, tá bom? Então, bora pro vídeo de hoje. Bom, eu fiz um vídeo uns dias atrás, eu não me lembro exatamente qual foi o tema do vídeo, mas teve uma pessoa, deixa eu até colocar aqui na tela para vocês verem o comentário dele aqui. Eu peguei e selecionei esse comentário, que é exatamente dessa pessoa aqui, ó. Isaías Melo 3631, não sei quem é, eu sei que ele colocou vários comentários aqui, eu selecionei um desses comentários. Ele disse o seguinte: é por causa desse Armínio, Calvino, pais da igreja, pastores, anciães, que o povo não crê na Bíblia. Bom, da onde ele tirou isso eu não tenho a menor ideia, mas ele está constatando uma coisa aqui, que a razão pelas pessoas não acreditarem na Bíblia é porque existiu Armínio, porque existiu Calvino, existiu os pais da igreja. Não sei porque ele não colocou aí no bolo os apóstolos também, né? Mas beleza. Por exemplo, aí ele vai dar o exemplo aqui, ó. Vocês crê que no fim dos séculos era o último de um tempo que Deus anunciava desde o princípio. Essa daqui é uma frase estranha por natureza, por isso eu não entendi. Assim, eu tinha uma ideia do que ele queria dizer, certo? Eu tinha uma ideia do que ele queria dizer, porém, para ter certeza, eu perguntei para ele, né? Ó, Paulo disse que era, mas vocês não crê por causa da religião. Aí 1 Coríntios 10:11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aí eu fiz a pergunta: me explica melhor sua pergunta, realmente não entendi. Eu tinha alguma ideia, eu falei, mas não é possível que ele está defendendo isso. Mas aí, beleza, ele respondeu. Bom dia, irmão Leandro. É Leonardo, tá? Só para o Isaías, só para você saber, é Leonardo, tá? Você me perguntou se Jesus voltou ou não voltaria. Primeiro tenho que perguntar: qual era a grande tribulação que havia no capítulo 24, 21 de Mateus? Se Jesus estava dizendo da guerra em Jerusalém, então Jesus voltou. Verso 29 e 30. Nem precisa de explicação, é só ler. Olha que maravilha! Ele disse que é tão simples essa questão que não precisa de explicação, é só ler. Então, na verdade, o que esse Isaías ele está fazendo é uma coisa que não é nova, tá? Isso daí já existe faz tempo. Aliás, vocês vão ver aqui neste vídeo que isso existe desde a época dos apóstolos, na verdade, que inclusive está na Bíblia sobre esse assunto, tá? Que é a famosa escatologia consumada. Bom, primeiro,
deixa eu falar para vocês aqui. O que é escatologia? Escatologia é porque vem uma palavra grega, escaton, que diz respeito ao fim dos tempos, né? Como é que vai ser as coisas. Vocês lembram lá do livro de Apocalipse? Então, tudo que trata ali do livro de Apocalipse, da segunda vinda de Cristo, isso é tema da escatologia. É uma das linhagens, é uma das disciplinas da teologia, né? E aí, então, existem algumas correntes escatológicas. E escatologia é um assunto complicadíssimo, é um assunto muito difícil. Eu trago pouco escatologia aqui porque eu entendo que eu pretendo trazer mais, tá? É um assunto que eu acho muito legal, é um assunto que tem muitas visões distintas, é um assunto interessante. Só que eu trago pouco porque o público aqui, eu acredito que ainda assim, eu colaboraria mais trazendo outras coisas do evangelho do que necessariamente a escatologia, mas é um assunto de curiosidade geral, então isso daí é interessante. Bom, então existem várias linhagens, né, de escatologia. Aí é daí que vocês vão ver essa questão do pré-tribulacionismo, do pós-tribulacionismo, pré-milenismo, pós-milenismo, mid-tribulacionismo, e aí você vai ter várias posições. E uma dessas posições denomina-se de escatologia consumada, ou seja, é o que o Isaías está dizendo ali na mensagem dele, que tudo já aconteceu, inclusive Cristo voltou. Você imagina só, se isso daí fosse verdade. A gente estaria com um problema, porque se Cristo voltou e a gente está aqui, então as coisas, assim, a gente se deu mal, né? Resumindo, a gente se deu muito mal. Então a esperança futura ela é completamente vã. O julgamento do trono, do grande trono branco, tudo isso já se foi. Então essa é a ideia da escatologia consumada. Existem alguns vídeos aí na internet de pessoas defendendo isso, mas assim, eu já disse, no assunto de escatologia, o que é interessante nele é porque a Bíblia ela é muito aberta nesse quesito. Então na minha opinião, dá margem para diversas interpretações. Só que a escatologia consumada, perdão para quem acredita nisso, é a mais fraca de todas, porque é a mais facilmente refutada. Porque é muito para você dizer que todas as coisas aconteceram, porque na ideia do pessoal da escatologia consumada, eles acham que a grande tribulação é aquilo que aconteceu lá em Israel nos anos 70 depois de Cristo, que teve uma destruição na cidade e meio que arrasou tudo. Então eles achavam que aquilo ali foi a tal grande tribulação. Então não há uma tribulação vindoura, não há Cristo. Bom, se a grande tribulação já foi, Cristo também já voltou. Então e aí você vai ver que esse é o grande ponto da escatologia consumada. Eles têm algumas coisas na ideia deles. Bom, a primeira coisa é o seguinte: Cristo já voltou. Então eles interpretam a crucificação e ressurreição de Jesus como a culminação da redenção da humanidade e não um evento futuro. Então isso já aconteceu. Cristo não retornará uma segunda vez, entendeu? Ele não virá de novo e levará a sua igreja conforme está escrito em várias passagens bíblicas. Não, tudo isso já aconteceu. Outra coisa que eles acreditam assim, a igreja já está no céu, então as pessoas já desfrutam dessa vida eterna, tanto quem está no céu quanto quem está na terra. Então meio que as coisas já foram todas executadas. Outra coisa é o seguinte: as profecias são simbologias puras, mesmo profecias que você vê uma grande quantidade, porque profecia é algo complicado realmente. Mas você vê uma grande quantidade de literalidade em algumas profecias, ou seja, apontando para um futuro. Eu estou falando de cabeça aqui, por exemplo, tem uma que diz que quando Cristo virá, e aliás, eu acho que foi o próprio Cristo que falou isso, que está nos evangelhos, que ele virá com alarido e grande som e todo olho o verá. Bom, essa daí é uma profecia impossível de ser cumprida na escatologia consumada, por exemplo. É impossível. Por quê? Porque se ele já veio, ele não veio com estrondo e alarido e todo olho não viu, entendeu? Por quê? Porque ninguém soube do negócio, entendeu? Então é simples assim. Mas tem algumas outras coisas que são bem interessantes. Eu separei aqui
E eu vou mostrar para vocês uma parte muito importante. Por exemplo, uma parte muito importante da expectativa da vinda de Cristo derradeira é a ressurreição dos mortos. Então a gente crê que os mortos ressuscitarão. E eles não creem nisso, entendeu? E aí, isso daí é que complica bastante. Eu vou colocar um texto aqui na tela para a gente poder ver. Eu vou colocar 1 Tessalonicenses 4, de 16 a 18. Deixa eu separar aqui. Aí eu coloco na tela para a gente poder conversar um pouco. 1 Tessalonicenses 4. Por falar nisso, vai deixando like, tá? Já vai dando like aí. Aproveitando que eu tô, enquanto eu tô procurando aqui. E vai deixando as perguntas também, porque eu tenho certeza que esse tema de escatologia vai acabar gerando um monte de pergunta para vocês. Deixa eu ver aqui. Pronto, tá aqui, ó. Coloquei minha Bíblia na tela, vamos ver. Portanto, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, aqui está falando sobre a volta de Cristo, né? Então, se você, inclusive o texto que o autor colocou aqui, colocou vinda do Senhor, que o autor não, que o tradutor colocou aqui como vinda do Senhor. Esse texto está tratando da volta de Cristo e está dizendo assim, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então pensa só, um dos sinais que Cristo ele veio e que ele veio e que é o final de todas as coisas, é que haverá ressurreição de mortos. Isso daqui é dito claramente. Só que eles não acreditam nisso. Não, ressurreição dos mortos, na verdade, é quando a pessoa morre, e aí a alma dela ressuscita e vai para o céu. Então existe todo um folclore ali em cima do negócio. Não é o que o texto bíblico diz. Depois, nós vivos, e os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles. Você vê que a ressurreição dos mortos precede o arrebatamento. Mas vai ter ressurreição dos mortos, tá certo? E em seguida, os que estiverem vivos serão arrebatados. Bom, impossível de que isso cumpra na escatologia consumada. Por quê? Porque o mundo estaria vazio, vamos começar assim, digamos, as pessoas já teriam sido arrebatadas, as que tinham que ser arrebatadas, os mortos já teriam sido ressuscitados, e conforme a gente vê em outros textos bíblicos, o mundo já teria acabado. Entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Olha que negócio interessante. Você vê que aqui é consolação. Aqui está apontando para o futuro. Só que eles ignoram completamente isso. Por quê? Para justamente dizer que tudo isso, na verdade, é algo que já aconteceu. É algo que já aconteceu lá em Jerusalém, no ano 70. Tem uma outra passagem bíblica que eu vou colocar aqui, que aí vocês vão ver que interessante que é essa passagem bíblica, que fica em 1 Coríntios 15. Eu já até botei aqui na tela, deixa eu colocar aqui na tela para vocês, que é essa daqui, 1 Coríntios 15, a partir do versículo 12. Porque aqui, Paulo, que escreveu essa carta para os coríntios, Paulo ele morreu antes do ano 70, pela data que a gente tem de histórica da morte de Paulo, foi antes dos anos 70. E Paulo escreveu isso daqui sobre a ressurreição dos mortos e a esperança nessa ressurreição, porque já na época já havia quem negasse a ressurreição dos mortos. E olha o que Paulo escreveu para as pessoas que negavam a ressurreição dos mortos. Vamos lá. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, por quê? Como assim? É corrente pregar-se? Porque faz parte da mensagem. Aliás, só tem Novo Testamento justamente pela ressurreição de Cristo, pela morte e ressurreição, porque a gente crê que ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou.
Tá certo? E a esperança da nossa ressurreição tem a ver com a ressurreição de Cristo. Por isso que, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Ou seja, isso já estava na igreja de Corinto. Há um tempão atrás, entendeu? Já estava essa ideia. Aí ele vai dizer aqui, ó. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Ué, por quê? Porque justamente, por que as pessoas pregam que... Não, como assim ressurreição dos mortos? Não faz nenhum sentido. O morto morreu, já era. Entendeu? Não faz sentido isso. Bom, se não faz sentido, quer dizer, você está pregando uma coisa que você mesmo não acredita. Porque se não há ressurreição dos mortos, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Então é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Por quê? Porque os apóstolos, eles pregavam exatamente que Cristo ressuscitou dentre os mortos e para que todo aquele que nele cresce teria vida eterna e seria ressuscitado também no último dia. Então esse daqui é a tônica do evangelho. E aí ele vai dizer assim, e se somos tidos por falsas testemunhas, porque é a grande parte, você está dizendo que Cristo não ressuscitou, pela falsa testemunha, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Você vê que ele faz sempre a ligação entre a ressurreição de Cristo e a ressurreição nossa. Tá certo? A ressurreição nossa. E aí chega alguém com uma ideia escatológica e diz: então, os mortos não vão ressuscitar. Então também Cristo não ressuscitou. Ó, por quê? Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Ou seja, dormiram em Cristo, pereceram. Eles não têm esperança de ressuscitar, não têm esperança desse encontro com o Senhor nos ares, entendeu? Aí ele vai continuar. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos mais infelizes dos homens, e é o que ele vai concluir aqui. Então, assim, apesar de o assunto escatologia ser um assunto complexo do ponto de vista bíblico, porque há muitos problemas de interpretação e diversas linhagens. E, inclusive, deixa eu fazer uma pergunta para você que está assistindo. Você gosta desse tema? Não gosta? Ou não gosta, né? Eu queria que você colocasse nos comentários. E se você quer que eu faça mais vídeos sobre escatologia ou não, e coloca as perguntas e os temas, e surgira temas aí que eu poderia tratar em algum desses vídeos, que aí eu posso encaixando esses vídeos mais para frente e fazendo. Existem algumas solicitações no meu vídeo anterior, que eu perguntei se queriam que fizesse vídeo sobre um determinado tema. Eu vi que teve vários irmãos que pediram, eu vou fazer, mas eu resolvi fazer esse porque já estava na sequência aqui que eu precisava responder o Isaías, porque ele, na verdade, ele colocou um monte de coisa. E o negócio interessante é, geralmente a posição dele aqui nos comentários é muito interessante, porque ele é a própria revelação da palavra de Deus, porque ele diz assim, não, você não deve dar ouvido a Armínio, a Calvino, aos pastores, aos anciãos, entendeu? Aos pais da igreja. Não, dê ouvido a mim, que recebi essa iluminação anteontem, e beleza, aí é exatamente aquilo que é o que define a esperança. Por que ele fala dos pais da igreja? Porque os pais da igreja refutaram esse pensamento. Por quê? Porque os pais da igreja são... O que são os pais da igreja, para quem não sabe? São aqueles primeiros cristãos dos primeiros séculos, que tiveram convivência ali com os apóstolos, e obviamente o que eles escrevem não é palavra de Deus, como são as escrituras, mas é importante para que a gente entenda contexto, principalmente o contexto da época, o que as pessoas pensavam na época, porque isso ajuda na interpretação dos textos bíblicos. Porque lembra, o que é um texto bíblico? Por exemplo, eu pego uma carta que Paulo mandou para Tessalonicenses, por exemplo, uma que a gente leu aqui.
Tessalonicenses era uma igreja e que Paulo mandou uma carta, tá certo? Para que eles lessem essa carta. Lembra, numa carta tem um contexto cultural, tem um contexto do que estava acontecendo ali naquele momento, tinha um contexto político, tinha e geralmente quando a gente escreve, a gente está escrevendo para outra pessoa, a gente não coloca tudo em mínimos detalhes. Por quê? Porque para quem está vivendo aquele contexto existem coisas que são amplamente conhecida, mas pensa isso 2000 anos depois, em que o contexto cultural já se perdeu. Então, se você não tiver uma ideia do contexto, fica muito difícil de você interpretar algumas coisas, entendeu? Então, para isso que servem esses escritos, são muito importantes. Então, essa questão de escatologia consumada é uma linhagem que na igreja, de maneira geral, a igreja tanto brasileira como mundial, é raríssimo as pessoas que defendem isso daí. Por quê? Porque é uma linhagem que assim, precisa de muita pirueta hermenêutica aí para você chegar nessa conclusão, entendeu? E tem que esquecer um monte de texto e tem que transformar um monte de coisa em simbólico, porque senão você não consegue chegar nessa opinião. Bom, eu trouxe aqui, eu não sei se vocês já tinham ouvido falar sobre esse assunto, é um vídeo rápido, é um vídeo resposta aí, depois eu vou até deixar aqui para ver se o Isaías vai responder mais alguma coisa, e talvez eu faça algum vídeo complementando, mas se vocês gostaram, deixem like, curtam, compartilhem. Outra coisa muito importante, aqui no canal a gente tem o nosso clube dos membros, você pode colaborar com o canal se inscrevendo, tornando-se membro, e os membros têm acesso aí a todos os nossos estudos gravados que a gente coloca, então tudo disponibilizado certinho, justamente para essas pessoas que estão nos ajudando aí nessa missão que é levar a palavra de Deus e falar sobre a palavra de Deus, sobre vida cristã, e deixem temas aí também e perguntas que vocês querem que seja respondida, tá bom? Então agradeço a todos que assistiram até aqui, nos vemos no próximo vídeo, até mais e que Deus abençoe.